Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Aleluia. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado ao louvor. Nossa banda, gente. Essa unção aí, Espírito Santo de Deus atraído. Tem dias que a vontade, se eu pudesse escolher hoje, eu ficaria só aí adorando. Hoje está uma noite, aliás, eu não sei se você tem reparado, eu creio que sim. De 2 semanas para cá, nós temos vivido aqui no ministério algo sobrenatural de Deus. Quem está vindo nos cultos, quem está vindo com uma regularidade, está percebendo que Deus tem feito algo extraordinário aqui nos cultos. Hoje eu estava orando e o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração que Ele está visitando essa igreja com uma unção de renovo, uma unção de crescimento espiritual e uma unção de provisão. Isso tem acontecido aqui. Domingo agora nós experimentamos algo sobrenatural de Deus, o culto de domingo. Terça-feira não foi diferente, semana passada também. E eu estava orando a Deus e perguntando sobre como é que a gente faz para manter isso. Porque quando a gente começa a receber isso do Senhor, meu irmão, a responsabilidade só aumenta. O culto de domingo, a responsabilidade só aumentou para os próximos cultos. De envolvimento, de comprometimento, de respeito, obediência e temor à palavra de Deus. E enquanto eu estava orando, o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração isso. Qual é o segredo para isso tudo estar acontecendo? É o pastor de vocês que é um obcecado pela palavra, que busca, que quer aprender cada vez mais? É esse ministério que tem promessas? O que é? O segredo, meu irmão, para Deus estar fazendo o que está fazendo em nosso meio, chama-se comunhão. Comunhão do corpo de Cristo. Comunhão da igreja. O Salmo 133 diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão. Nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. É o nosso sumo sacerdote. E a comunhão, meu irmão, é, como o texto diz, o óleo precioso, ou seja, a unção, a graça, o milagre, o poder, os benefícios, as bênçãos do Senhor, elas vêm mediante a comunhão que a igreja vive. E por isso eu quero, eu já estou pregando na verdade, mas antes de entrar na mensagem especificamente, dividir isso com você. Por quê? Porque não pense, meu irmão e minha irmã, que o inimigo das nossas almas vai deixar barato isso não. Não pense que ele está feliz com o mover e o agir do Espírito Santo de Deus dentro dessa igreja. Nós vivemos uma guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. E eu estou te falando isso porque, da mesma forma como nós estamos sendo visitados, quando o Espírito Santo de Deus visita a igreja, Ele não visita simplesmente no culto. Você leva essa unção para casa. Você leva essa unção para os seus negócios. Você leva essa unção para a tua família. Este óleo precioso que é derramado aqui, você leva para a tua vida lá fora. Então, meu irmão, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Nos próximos dias, muitos de vocês serão tentados a perder a comunhão. A comunhão na sua casa, a comunhão no seu negócio, a comunhão no meio do teu círculo de amizades. E eu quero te dizer aqui diante do Senhor, faça todo o possível para não deixar com que a comunhão se afaste do meio dos teus relacionamentos, na tua casa, nos teus negócios, dentro da igreja, porque este será o ponto principal para nós recebermos do Senhor essa visita, essa unção que Deus está preparando para essa igreja nos próximos dias.
Você vai crescer espiritualmente, você vai ser renovado espiritualmente, os teus negócios vão prosperar, a tua família será visitada pelo Espírito Santo de Deus, porque tudo isso é sinônimo de avivamento, mas para isso você precisa preservar mais do que tudo, meu irmão, a comunhão. A comunhão com a igreja, com a tua família, com os teus negócios, não deixa, meu irmão. Jesus Cristo disse lá em Marcos capítulo 16, que Ele nos deu poder para expulsarmos, entre tantas coisas, expulsarmos demônios. Deixa eu dizer uma coisa para você, pergunta para o teu irmão e teu lado, está expulsando demônio, meu irmão? Porque às vezes, sabe o que a gente faz referência a demônios? A manifestação demoníaca, possessão. Meu irmão, para que o inimigo vai se manifestar possuindo alguém, se muitas vezes ele pode agir se travestindo inclusive de anjo de luz? Muitas vezes agindo na tua casa, no meio dos teus negócios, agindo na tua família, agindo de maneira tal que ele começa a proporcionar a desunião, porque ele sabe que quando houver a desunião dentro do teu lar, dentro da tua casa, dentro dos teus negócios, a presença do Espírito Santo de Deus vai embora, porque Deus está onde há comunhão. Então, meu irmão, presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Você será visitado, essa igreja já está sendo visitada, tem uma unção especial sobre esse ministério e caindo sobre você. Agora preserve a comunhão, não deixe que nada roube esse relacionamento teu com Deus, teu com as pessoas que estão à sua volta, porque este é o ponto primordial, amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, lá no Salmo 118, domingo agora eu preguei sobre João capítulo 8. E na verdade eu estou estudando o livro de João inteiro. Eu resolvi ler o evangelho inteiro de João, porque para entender o contexto geral daquilo que João escreveu, da revelação do Espírito Santo de Deus. O evangelho de João ele é um pouco diferente de Marcos, de Mateus, Marcos e Lucas, porque ele foi escrito bem depois desses três evangelhos. João, se você ler, você vai reparar que João ele não se preocupa muito em provar a genealogia de Jesus Cristo. Ele não se preocupa muito em quem era Jesus Cristo enquanto homem nessa terra. João vai direto para Jesus Cristo enquanto Filho de Deus, enquanto o verbo que se fez carne. E lendo o texto de João, domingo agora eu vou pregar uma palavra sobre João capítulo 21, mas esse texto aqui, Salmo 118, hoje quando eu estava na rádio, eu estava até pensando em começar a pregar João 21 e depois terminar no domingo, mas quando eu estava na rádio meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus me fez voltar. Eu já comecei pregando essa palavra aqui, eu acho que faz umas 3 ou 4 quinta-feiras, e até prometi terminá-la no domingo, mas foi acontecendo outras coisas e eu acabei não conseguindo ministrar essa palavra. E eu quero terminar ela hoje com você. O Salmo 118, o verso 5, a partir do verso 5, a palavra do Senhor diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram. Como espinheiros em chamas, em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei, para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor.
Esta é a porta do Senhor, pela qual entram justos. Dou graças porque respondeste e foste a minha salvação. Amém? Vamos orar, querido Espírito Santo, Deus poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Eu tenho absoluta certeza, Pai, que esta palavra, ela serve exatamente para aqueles que estão aqui hoje, para aqueles que vieram aqui hoje, para aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para estar aqui nesta igreja hoje, Pai. Que esta palavra encontre os corações abertos, que nada, meu Deus, roube o poder desta semente, Pai, e que eles sejam, Deus, transformados, não por aquilo que eu vou falar, Pai, mas pela Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Paz no meio das tormentas, este é o título dessa mensagem, paz no meio das tormentas. Vivemos tormentas, vivemos tribulações, vivemos problemas enormes, e por que eu disse para você que hoje, quando eu estava na rádio, saindo da rádio, eu estava meditando João 21, ia pregar João 21. E 10 minutos antes, 15 minutos antes de eu sair da rádio, entra uma mulher, pergunta, a minha porta estava semi-aberta, e uma mulher pergunta para o Maurício, eu gostaria de falar com o pastor Fernando. E aí o Maurício, quem é e tal, perguntou e foi lá e anunciou. E eu pedi para ela entrar. Quando ela entrou, ela veio com uma carta na mão. E ela me entregou a carta e disse assim, olha, pastor, eu não sei falar muita coisa, eu não tenho muito o que falar. Então tudo que eu preciso te falar está nessa carta. Me entregou a carta e foi embora. Virou as costas e foi embora. Eu peguei a carta e comecei a ler. E aí eu quero aqui compartilhar algumas coisas com você rapidamente sobre o que estava na carta. Uma mulher a carta dizia o desabafo de uma mãe. Uma mulher, seus 40 anos talvez, escreveu a carta, começou dizendo assim na carta, aos 6 anos de idade, eu fui abusada sexualmente por alguém da minha família. E durante a minha infância inteira eu sofri, eu apanhei, o meu padrasto batia muito na gente, fazia banhos de salmoura que fala, né? Na gente. Nós íamos à igreja, eles me obrigavam a dar oferta na igreja, mas eu era uma criança, eu queria comer pipoca, eu não entendia, aquilo me dava raiva, porque dentro da igreja a gente parecia uma família feliz, mas a verdade é que em casa nós apanhávamos muito, eu era abusada. Depois de um tempo nós paramos de ir à igreja, nós começamos a ir em centro espírita, e eu fui consagrada, eu fui apresentada, eles falam, ele tem um termo lá diferente, mas eu fui consagrada a pombagira. E a partir dali a minha vida começou a se transformar num verdadeiro inferno. A minha infância inteira, eu me lembro quando eu era criança, ela falando que as minhas brincadeiras eram com bonecas, e eu tinha muitas bonecas, e eu via os espíritos maus, eu via a pombagira, e eu achava a pombagira muito linda. Eu dizia para ela que quando eu crescesse eu queria ser igual a ela. As pessoas às vezes têm dificuldade de acreditar no mundo espiritual. E às vezes eu sentia vontade de me matar, mas eu tinha um amigo imaginário. E esse amigo imaginário brincava comigo atrás da casa. A minha brincadeira era enterrar as minhas bonecas e fazer cemitérios, fazia velas e tudo mais. E assim eu fui crescendo. Quando eu entrei na adolescência, eu me tornei uma mulher que tinha vontade de morrer, tinha vontade de matar as pessoas. Eu saía, ia a bailes, ia a festas, eu andava armada. Me apaixonei por um rapaz, aquele rapaz não me dava bola, e eu defini na minha vida que se ele não ficasse comigo, ele não ia ficar com mais ninguém. Mas havia um outro rapaz que gostava de mim. Isso ela escreveu na carta. E eu, para fazer ciúme no rapaz que eu gostava, eu comecei a ficar com aquele rapaz. E ali eu fui ficando com o rapaz, até que um dia eu descobri que eu estava grávida. Quando eu descobri que eu estava grávida,
eu tentei de todas as formas tirar aquele bebê. Tomei tudo o que você imagina para tirar aquele bebê, para matar aquela criança. Mas eu não consegui fazer isso. A criança nasceu, eu casei com aquele rapaz, tive outros filhos, mas a vida não mudou. Eu consagrei os meus filhos, um a Enxupilintra, o outro a Pombagira, o outro a... Ela falando na carta. Quando meu filho tinha 17 anos de idade, eu descobri que o meu filho estava nas drogas. E eu não conseguia entender. Eu perguntava para Deus, veja só. As pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, elas não acham que estão fazendo a coisa errada. Eu perguntava para Deus, Deus, por que isso? Por que o meu filho está nas drogas? Eu não aceito. Até que um dia eu vi o meu filho numa lixeira, catando comida. E ali eu trouxe ele para casa e ali eu comecei a dizer para ele que ele não precisava daquilo, mas eu já vi que era tarde demais, o meu filho estava entregue para as drogas. Até que um dia o meu filho levou um tiro e ficou paraplégico. Olha a história da mulher. E nessa doença dele a gente passava 15 dias no hospital, 15 dias em casa, 15 dias no hospital, 15 dias em casa. Mas o meu filho não queria mais comer, o meu filho não queria mais beber. E numa das vezes que o meu filho foi internado, eu senti no meu coração que ele iria morrer, que ele não iria mais sobreviver. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que ele morreu às 6 horas da tarde do dia, ela falou o dia, eu não me lembro agora. Mas às 9 horas da manhã eu senti no meu coração de chamar um pastor para orar pelo meu filho. E o meu filho, naquela oração que o pastor fez, ele aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele morreu às 6 horas da tarde. E quando eu fui enterrar o meu filho, quando eu saí do cemitério, eu olhei para cima e perguntei, aonde está Deus? Aonde está Deus? Cadê Deus na minha vida? Por que Deus permitiu eu viver tudo isso na minha vida? E aí ela termina essa carta pedindo ajuda, e ela diz na carta assim, de uma mãe, de uma criança, de uma mãe e de uma esposa desesperada. E ela foi embora, eu li a carta depois, ela me entregou e saiu. E aí eu comecei a orar ao Senhor e disse, Senhor, o que eu vou dizer para uma mãe dessa? O que eu vou falar para uma pessoa assim? O que pode ser dito para uma pessoa dessa para confortar o coração dela? Será que eu vou dizer o quê? Você é culpada porque você procurou o centro espírita? Você é culpada porque você, durante a sua caminhada, consagrou seus filhos a tantos espíritos imundos? Será mesmo que ela era culpada? Será mesmo que ela foi culpada de ser estuprada aos 6 anos de idade? Porque tudo isso tem uma origem, tudo isso começou lá, na sua origem lá, quando aquelas coisas começaram a acontecer, e ali se criou uma raiz de amargura, e ali criou um problema, e ali as coisas começaram a desandar na vida dela. Isso tudo começou lá atrás. Onde é que está Deus? E aí eu comecei a me lembrar sobre as coisas que acontecem no mundo. E muitas vezes nós perguntamos onde é que está Deus. E a grande realidade, meu irmão, é que durante muito tempo nós estamos tentando afastar Deus de tudo que nós fazemos. Nós temos um Estado laico, um Estado que não tem religião. Nós estamos vendo acontecer, por exemplo, dia após dia, leis tentando ser aprovadas no Congresso Nacional, onde tudo que se faz é afastar Deus do meio da nossa vida. É afastar Deus das nossas escolas, é afastar Deus do nosso cotidiano, é afastar a fé da vida das pessoas. A cada ano que passa, a cada momento que passa, a nossa tentativa cada vez maior é de afastar Deus do nosso cotidiano. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu comecei a me lembrar daquela
atentado que aconteceu esses dias nos Estados Unidos, onde um menino entrou e matou centenas de crianças. E aí, uma das perguntas que as pessoas fazem é: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Hoje Deus é proibido de entrar nas escolas. Hoje em muitas escolas é proibido você levar e falar da palavra de Deus. Hoje em muitos lugares é proibido você expressar a sua fé. E aí quando acontece esse tipo de coisa, nós perguntamos: onde é que está Deus? Sabe onde é que está Deus, meu irmão? Sabe onde é que estava Deus naquela escola? Deus estava entre naqueles professores que colocaram as suas vidas entre as crianças e atiradores. Muitos morreram. Sabe onde é que estava Deus? Deus estava naqueles bombeiros que entraram com um atirador sem ter noção de quem era o camarada, o que o camarada estava fazendo, e aquelas pessoas destemidas enfrentaram um louco armado até os dentes para salvar outras crianças. Deus estava ali. Deus está aí nesses lugares. Onde é que está Deus na vida daquela mulher? Deus está na influência do Espírito Santo de Deus de fazer com que ela chamasse o pastor, e o pastor fosse até aquele menino e fizesse aquele menino confessar ao Senhor Jesus Cristo, e aquele menino, onde o diabo achou que ia acabar com a vida dele e levar aquele menino para o inferno, foi salvo nos últimos momentos da sua vida. Deus está ali, meu irmão. Deus está ali. Eu não tive a oportunidade de falar com ela, mas eu quero falar com ela. Muitas vezes nós perguntamos: onde é que está Deus nas nossas vidas? Onde é que está Deus que de repente você precisava fazer aquele negócio e aquele negócio deu errado? Talvez, meu irmão, Deus está justamente aí, fazendo com que não desse certo, porque lá na frente, quem sabe, você teria um problema ainda maior. Deus muitas vezes está naquele momento onde você se atrasou, e você brigou com a sua mulher, brigou com seus filhos, brigou com todo mundo, porque ninguém respeitou o horário, e de repente aqueles 5 minutos de atraso foi o livramento necessário para a tua família não se enfiar embaixo de um caminhão, quem sabe numa viagem. Deus está aí, e muitas vezes nós amaldiçoamos. Muitas vezes nós temos palavras de maldição nas nossas bocas, quando na verdade Deus está em pequenos momentos para nos trazer livramento, para nos trazer solução, para nos trazer momentos em nossas vidas, meu irmão, que nós precisamos agradecer e dar graças ao Senhor. Quando eu li aquele texto ali, eu entendi 1 Tessalonicenses 5:18, que a palavra do Senhor diz assim: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas como em tudo dai graças? Tem momento que a nossa vontade, meu irmão, é de amaldiçoar. Tem momento que a nossa vontade é de praguejar. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, talvez algumas pessoas não entendam, mas eu hoje dou graças a Deus pela morte do meu pai. Eu dou graças a Deus, porque eu sei que o meu pai realizou um grande chamado, um grande ministério, deixou muitos frutos. Hoje está com o Senhor Jesus Cristo. E graças à morte dele, o despertamento do meu chamado aconteceu. E não só o meu, de tantas outras pessoas, meu irmão, despertaram, porque se cumpriu aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que se o grão de trigo não cair e morrer na terra, ele não dá frutos. Às vezes é necessário, meu irmão, situações na nossa vida que a gente não entende no momento, mas lá na frente essa situação vai revelar para você qual era o propósito de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você, quando você acha que as coisas estão muito ruins, quando você acha que as coisas não vão dar certo, quando você acha que a vontade é de amaldiçoar, lembre-se que existem pessoas, quem sabe, vivendo situações muito piores do que a sua, e por isso em tudo nós devemos dar graças ao Senhor Jesus Cristo. Dê graças a Deus, meu irmão. Dê graças a Deus no meio das tribulações. Dê graças a Deus no meio das tormentas, porque quem sabe, poderia ser muito pior do que aquilo que você está vivendo. Poderia ser muito pior, ainda há fôlego de vida dentro de você, ainda há consciência dentro de você, ainda há uma oportunidade de você conquistar coisas muito maiores, muito melhores, porque o Senhor tem nos livrado a cada dia. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, meu irmão. Hoje eu olhando a história dessa mulher, eu fiquei pensando, quantas vezes, por muito menos, nós praguejamos. Existe solução para a vida dessa mulher? É óbvio que tem. Jesus Cristo é poderoso para transformar.
Ele cura, ele sara. E o que aquela mulher precisa fazer? Primeira coisa, meu irmão, que ela precisa fazer é liberar o perdão. O perdão é a arma mais poderosa que o ser humano tem para dar um coice na cabeça do diabo. O perdão é a essência do caráter de Deus. Quando você perdoa, você não perdoa porque o outro merece o teu perdão. Muitas vezes aquele que você perdoou, ele não está nem aí para o teu perdão. O perdão, ele serve para liberar a tua vida para o futuro. Jesus Cristo diz que aqueles que não perdoarem, o Pai não perdoará. O perdão, meu irmão, libera de dentro de você a mágoa, o sofrimento, o rancor, a amargura, a doença, que muitas pessoas arrumam doença para a sua vida porque não conseguem perdoar. A ciência já comprovou isso. Muitas doenças são formadas na psique da pessoa, porque a pessoa não consegue perdoar. Doenças formadas na alma. Essa mulher, a primeira coisa que ela falou na carta, deixou muito claro por que a vida dela andou até aqui dessa forma. Por causa daquilo que ela viveu aos 6 anos de idade, que ela precisa perdoar, não porque aquela pessoa mereça, mas porque o Espírito Santo de Deus, quando ela perdoar, terá legitimidade, legalidade para transformar a vida dela numa vida muito melhor. O filho dela está salvo. E se ela não perdoar, e se ela não entender isso, e se ela não se voltar para o Senhor, meu irmão, ela não vai rever o filho dela. Ela está respirando e tem a oportunidade de um dia reencontrar a sua família salva, porque o Senhor teve misericórdia da vida dela, o diabo não venceu a batalha. E ele não vai vencer contra a tua família também, meu irmão. Você vai vencer também, você também vai chegar lá. Agora não deixa brotar dentro de você raiz de amargura, porque o perdão é fundamental para você poder conquistar as coisas que Deus tem preparado para você. É assim que acontece. E essa palavra aqui fala justamente sobre isso, sobre a paz no meio das tribulações da vida, no meio das tormentas da vida. Se você observar depois lá em casa esse salmo, você vai ver uma pessoa que vive uma vida assim. Uma pessoa que parece que o mundo tramava contra ela. Parece que todas as coisas se levantaram contra ela. As pessoas tentaram derrubar ela. As pessoas tentaram destruir essa pessoa, este salmista. Mas a Bíblia diz que, mesmo assim, o Senhor o salvou. E ele reconheceu. Ele teve paz. Ele teve conquistas. Ele teve vitória no meio das tormentas. E aí, eu comecei pregando aqui sobre isso. Paulo nos ensina, Jesus Cristo nos ensina, que para nós termos paz no meio das tormentas, nós precisamos nos livrar da ansiedade. A ansiedade hoje é o grande mal da humanidade. É o grande mal de todos nós. É ela que provoca a angústia, que é uma doença. É ela que provoca a depressão, que é uma doença. São coisas que nós precisamos, quando nós deixamos correr solto, lá na frente, depender de remédios, depender de psicanalistas, depender de profissionais que trabalham nessa área, ou depender de um milagre, porque o Senhor também cura. Mas por que nós vamos deixar a situação chegar nesse ponto, se a palavra do Senhor nos ensina a prevenir? Quando Jesus Cristo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sua justiça, e todas as coisas que você precisa lhe serão acrescentadas. Por que vocês estão tão preocupados quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que conquistar? Por que vocês se preocupam com tudo isso? Não faça como os pagãos, aqueles que não têm fé, aqueles que não têm esperança, aqueles que tudo que eles podem ter e acreditar está baseado naquilo que eles podem tocar. Não faça como eles. Porque o Pai de vocês, o Pai Celestial, Jesus Cristo, tudo isso diz em Mateus 6. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de tais coisas. E aí Ele ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Não é cruzar os braços para tudo que acontece, mas é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. É priorizar Deus em nossas vidas. Colocar Deus no local onde Ele tem que estar. E se não for esse lugar, não vai ser lugar nenhum na tua vida. Eu te faço essa pergunta, em que lugar que Deus está na tua vida? Que lugar que Deus está? Se for o primeiro, meu irmão, se prepare para a abundância do Espírito Santo de Deus em sua vida. Se prepare para o cuidado, para o favor de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios. Se prepare, porque a Bíblia diz, o Senhor tem compromisso com a sua palavra, que se você fizer isso, as demais coisas, isso que te tira o sono,
isso que te deixa depressivo, isso que faz você andar a madrugada toda acordado, não consegue dormir, não sabe por quê, preocupação com conta que ainda vai vencer, tudo isso a palavra do Senhor diz que lhe será acrescentado, porque o Senhor te dá paz. E aí Paulo entendeu isso, e aí Paulo diz lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Aqui Paulo dá a chave. Paulo diz, quer se livrar da ansiedade? Quer se livrar da angústia? Quer se livrar dessas coisas que roubam o teu sono? Ore, clame ao Senhor, tenha atitudes com o próximo, que ação de graças é isso, é obra. Fé sem obra é morta. Faça isso, que todas as coisas boas vão acontecer na sua vida. A Bíblia diz, Paulo diz que quando a gente faz isso com ações de graça, súplicas e orações, o versículo 7 diz assim, a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando você ora, quando você clama, quando você tem atitudes para com o próximo, a paz que excede todo o entendimento. Sabe o que é a paz que excede todo o entendimento, meu irmão? É o mundo à sua volta desabando e você tranquilo, certo, sereno de que Deus vai prover a saída, o escape para você. Isso é a paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende. As pessoas olham para você, como é que pode? Ele é um alienado, ela é uma alienada aos problemas da vida? Não, você não é, você tem consciência das responsabilidades. Só que você tem uma paz que ninguém consegue tirar de dentro de você. Você tem a paz que Davi tinha quando ele disse, em paz eu me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Meu irmão, por que quando você tem um problema, a primeira coisa que você faz é perder o sono? Porque o diabo sabe que o sono é fundamental para você ter o seu vigor, a sua força, a sua mente saudável. O diabo sabe disso. Primeira coisa que vai acontecer, meu irmão, quando você estiver vivendo uma guerra espiritual, uma ansiedade, uma depressão, seja lá o que for, é você perder o sono. E para você dormir, meu irmão, deixa eu te dar um bom sonífero, leia a Bíblia. Quando o sono bater, quando a ansiedade vier, eu faço com você um desafio. Vá para a tua sala, ou deita na cama, senta na cama, ora 15 minutos e lê a Bíblia mais 15, você vai dormir por cima da Bíblia. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A palavra de Deus faz você ter paz, meu irmão. Faz você ter esse sentimento dentro do teu coração. É a palavra de Deus que se cumpre. E aqui Paulo fala isso. E aí, eu quero continuar a mensagem, porque eu preguei até aqui naquele dia. E aí a mensagem, o Salmo 118, ele continua falando coisas tremendas. No versículo 6 ele diz assim, o Senhor está comigo, não temerei, o que me podem fazer os homens? Meu irmão, os homens não podem fazer nada. O Senhor é refúgio, o Senhor é auxílio, o Senhor é força, o Senhor é vigor. O Alex começou abrindo aqui, falando sobre o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tudo que existe, meu irmão, foi feito pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então tem absoluta certeza que quando vier o momento da crise, a crise não vai te abater, o problema na saúde não vai ser para a morte, mas vai ser para glorificar o nome do Senhor. Essa crise financeira não vai ser para te destruir, mas vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Esse problema na família será para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Eu falei aqui quando eu preguei sobre o Salmo 91. As pessoas falam do Salmo 91, você vê aberto em muitas casas, amarelado, aquele salmo amarelado assim, você vira, está tudo branquinho, porque a pessoa coloca ali, deixa, nunca mais mexe. Mas aquelas palavras são profundas demais, meu irmão. Bem-aventurado, diz a palavra. O versículo 2 ele diz assim, ó, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Você tem que crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meu irmão, é pela fé, é pela obediência, por você pegar ela e aplicar. A fé
não é algo que te toma e você não tem consciência do que está acontecendo. A fé é racional. A fé vem do latim que significa fides, significa fidelidade. Sabe o que é fé? Fé é uma atitude, simplesmente uma atitude. Mesmo sem entender, meu irmão, tenha a atitude de fazer com que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, obedecer aquilo que está escrito, e espere pelas promessas do Senhor sobre a tua vida, porque cada uma delas vai se cumprir em nome de Jesus. Simplesmente tendo atitude. Às vezes nós ficamos esperando tanta coisa, às vezes nós ficamos esperando a manifestação da glória do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa sobre essa questão, meu irmão. Hoje ainda, eu estava conversando com o vô, e estava compartilhando com ele uma experiência que eu vivi hoje. Hoje eu estava na rádio, hoje foi um dia de muitas experiências na rádio. E aí eu estava conversando com uma pessoa na rádio, e ela me disse o seguinte: Fernando, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós queremos ser cheios da glória de Deus, mas a verdade é que nós recebemos apenas respingos da glória de Deus. Porque se um homem receber a glória de Deus por completo, ele não aguenta. Se a glória de Deus te pegar nesse momento agora, meu irmão, esse teu corpo aqui, ó, que é perecível, que é carne, que é pecado, porque a Bíblia diz que a glória de Deus abomina o pecado, o teu corpo não aguenta, você morre se Deus chegar muito perto de você. Nós recebemos respingos da glória de Deus. E quando ele falou isso, eu me lembrei de uma vez que o meu avô estava compartilhando comigo. O avô estava compartilhando comigo que ele estava atrás de um rancho dele, mexendo nas coisas, e quando ele estava mexendo, de repente ele foi tomado pela presença de Deus. E ele começou a glorificar o nome do Senhor, e começou a glorificar, e começou a rir. Daqui a pouco ele começou a ficar apavorado e pediu pelo amor de Deus para Deus parar. E aí ele disse para mim: olha, sabe o que eu aprendi? Que se Deus chegar muito perto da gente morre. Pela glória de Deus. E a Bíblia diz isso, meu irmão. Moisés, lá em Êxodo 33, olhou para o Senhor e disse: Senhor, Moisés, via Deus face a face, a Bíblia diz. Ele olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus olhou para Moisés e disse assim: se eu te mostrar a minha glória, você não vai ficar vivo. Então eu vou fazer o seguinte: como você é muito amado, eu vou colocar a minha mão sobre você, você fica atrás dessa pedra aí, dessa rocha, fica me olhando pela fenda da rocha, eu vou passar, quando eu tiver passado, eu vou tirar minha mão de cima de você, e você vai ver eu pelas costas. A glória de Deus. Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que ele viu o Senhor Jesus Cristo, um homem vestido de linho puro, seus olhos eram como chamas, e a Bíblia diz, Daniel diz que quando ele viu o Senhor Jesus Cristo, ele caiu por terra desfalecido, perdeu os sentidos. As pessoas que estavam com ele não viram, mas ouviram, saíram apavoradas. Ele perdeu completamente os sentidos, porque ele viu a glória. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, disse que foi elevado, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele disse que ele não sabe se estava no corpo ou fora do corpo, ele não sabe direito porque a pessoa perde os sentidos. E ele disse que ouviu coisas indizíveis que ao homem não cabe falar. Porque a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. E aí, meu irmão, quando eu vi, sabe o que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração? Quando eu ouvi isso, fui para a palavra. Muitas vezes a gente fica pedindo para ver as coisas. Sabe o que nós precisamos pedir, meu querido? Que o Senhor nos purifique a cada dia. Porque enquanto nós formos purificados do pecado, cada vez mais o Senhor vai respingando da sua glória dentro de nós. Cada vez mais o Senhor vai derramando da sua unção dentro de nós. Porque Deus, meu irmão, não compactua com o erro. Deus não compactua com as coisas erradas. Então, meu irmão, quanto mais nós estivermos buscando a presença do Espírito Santo de Deus, nos libertando daquilo que nos impede de chegar a Deus, colocando Deus como prioridade em nossas vidas, quanto mais nós formos fazendo isso, mais nós receberemos dos respingos da glória de Deus sobre a nossa vida. É assim que acontece. É isso que nós precisamos buscar. No meio das tormentas, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, me perdoa pelas minhas falhas. Senhor, eu te agradeço que por mais que esteja difícil,
Até aqui o Senhor tem me ajudado, eu sei que o Senhor tem guardado a minha vida, eu sei que o Senhor tem guardado a minha família, o Senhor tem guardado os meus negócios, as coisas poderiam estar melhor, mas todas as coisas, meu irmão, são da vontade do Senhor, e que seja feita a vontade do Senhor sobre a minha vida, acima da minha própria vontade. É o que Ele está dizendo aqui. Eu não vou temer o que vai acontecer, porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o refúgio da tua família, meu irmão. O Senhor é o refúgio da tua casa, o Senhor é quem protege a tua família, o Senhor é quem protege os teus negócios, é o Senhor. Agora confie no Senhor como? Guardando a palavra do Senhor dentro do teu coração, resolvendo com uma atitude simples e racional, obedecer o que está escrito aqui, colocar isso aqui em prática. Coloque o que está aqui em prática, meu irmão, e você será tocado, você receberá respingos da glória do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Isso é o suficiente, meu irmão, para você caminhar nessa vida seguro, porque glória mesmo nós só receberemos quando nós tivermos o corpo glorificado, livre desse pecado, livre dessas falhas, livre desses problemas. Aí sim nós entenderemos aquilo que o Senhor diz, o que Ele quer dizer quando Ele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós somos eternos, meu irmão. Muitas vezes nós vivemos preocupados só com isso aqui, preocupados só com essa vida, preocupados só com o dia do amanhã, e esquecemos que nós somos eternos, e Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Nós vamos além, meu irmão, nós vamos muito além. Nós temos muitas coisas para ver e vivenciar pela eternidade afora com o Senhor Jesus Cristo. Então vivamos tendo a consciência disso, que para chegar na eternidade nós vamos passar por aqui, nós vamos caminhar aqui, nós temos atitudes a serem tomadas aqui, mas não viva o dia de hoje, meu irmão, como se as coisas começassem e terminassem aqui, porque você é eterno. Amém? E aí ele continua dizendo aqui, é melhor buscar refúgio no Senhor, no versículo 8, do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Sabe o que a Bíblia aqui está dizendo, meu irmão? Muitos se garantem no poder, muitos se garantem no dinheiro, muitos se garantem naquilo que eles podem ter com a influência que conquistaram. Mas a Bíblia aqui está dizendo para você não se garantir em príncipes, porque príncipe é isso, é sinônimo de poder, é sinônimo de influência. Para você não se garantir nessas coisas, porque essas coisas, meu irmão, da mesma forma que elas vêm, elas podem ir. Da mesma forma como hoje você tem influência, da mesma forma como hoje você tem condições, amanhã ou depois por uma eventualidade, porque nenhum de nós estamos livres do acaso sobre as nossas vidas. Amanhã ou depois uma eventualidade pode acontecer, e aí, onde é que você está baseado a tua fé? Em Deus, que pode restabelecer, reestruturar a tua vida a partir daquele ponto, ou simplesmente naquilo que você pode tocar? As pessoas estão enganadas, as pessoas estão vivendo hoje um materialismo cada vez mais próximo de si, e Jesus Cristo disse que aquele que adorasse, não poderíamos adorar a dois deuses, ou o dinheiro ou o Senhor, porque quando você adora um, você rejeita o outro. Isso não quer dizer que você tem que viver uma vida miserável, não, mas você tem que entender que Deus é prioridade na tua vida. Os teus negócios não podem te dominar, os teus negócios não podem te governar. Sabe por que muita gente, meu irmão, ora para Deus prosperar e não prospera? Porque se ele prosperar, ele vai sair da igreja. Se ele conquistar a prosperidade, porque junto com a prosperidade, meu irmão, vem o trabalho, junto com a prosperidade vem o compromisso, junto com a prosperidade vem muitos afazeres. E tem muita gente que quando isso chega, já começa a colocar Deus lá no segundo lugar. Não, agora eu tenho negócio para resolver, deixa para ir na igreja. E aí sabe o que vem? A apostasia. Vem o esfriamento da fé. Meu irmão, se você acompanhar a história da humanidade, você vai ver que onde houve avivamento sobre o local, houve prosperidade. Porque um dos sinônimos de avivamento, de presença do Espírito Santo de Deus num povo, é a prosperidade. Você vê lá em Atos 2 que quando o Espírito Santo desceu, todas as coisas eles faziam em comum. O texto diz que nada lhes faltava, e a Bíblia diz que a cada dia ia sendo acrescentado a eles aqueles que iam sendo salvos. Como é que mantinha tudo isso? Prosperidade. Deus provê. Só que, meu irmão,
Europa viveu o primeiro grande avivamento. Enriqueceram, explodiram no crescimento financeiro. Por causa disso se afastaram do Senhor. Hoje vive uma apostasia, onde a palavra de Deus em muitos lugares não pode ser mais pregado. Igrejas e mais igrejas estão sendo fechadas a cada dia. E o que você vê hoje na Europa, o que é? Uma grave crise financeira. Estados Unidos viveu o grande segundo momento do avivamento. Um país poderosíssimo, rico. Por causa dos afazeres, as pessoas começaram a voltar as costas para Deus. Hoje os Estados Unidos vive uma grande crise financeira. Porque as pessoas não entendem isso. O Brasil é a bola da vez, meu irmão. O Brasil tem sido visitado pelo Espírito Santo de Deus. O Brasil tem sido celeiro de pregadores, de missionários, de homens e mulheres cheias da presença do Espírito Santo de Deus. E qual é o resultado disso? Um dos países que mais cresce financeiramente e economicamente no mundo. O Brasil muito em breve vai se tornar uma das maiores potências mundiais. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está se voltando para Deus. Mas se nós não prestarmos atenção, meu irmão, daqui 50 anos nós seremos os próximos a viver a apostasia, nós seremos os próximos a viver o afastamento, o esfriamento espiritual. Por quê? Porque os afazeres agora, por causa dos recursos que Deus nos deu, nos impedem de buscar a igreja, de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Eu estive nos Estados Unidos agora na minha lua de mel, eu e a Elisa, fui convidado para pregar numa igreja. Fui pregar numa igreja batista, lá em Jacksonville. Meu irmão, quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado. A igreja tinha 2 quarteirões. Tudo que você imagina aquela igreja tinha. Hotéis, lugares para retiros, templos, tinha 3, vários tamanhos. Muito patrimônio. Sabe quantas pessoas tinha dentro da igreja? 5. Preguei para 5 pessoas. E aí eu conversei com o pastor lá e conversei com ele, eu disse assim: pastor, o que acontece? Ele disse para mim: Fernando, as pessoas aqui não vêm mais na igreja. Eles são educados na fé, eles são educados na palavra, porque desde criança os Estados Unidos é um país protestante, mandam um dízimo para manter a igreja, como se isso bastasse, mas eles não vêm mais adorar ao Senhor. E aí, meu irmão, você vê todas as coisas que têm acontecido. É o homem virar as costas para Deus. Que aqui, meu irmão, nós não vivamos isso. Que você tenha essa consciência para passar para os seus filhos. Que você tenha essa consciência para viver isso. Quando eu comecei a mensagem dizendo que o Senhor vai visitar essa igreja com uma unção sobrenatural, de renovo espiritual, de provisão, e isso passa pelo lado financeiro, que você entenda isso, o Senhor vai te abençoar abundantemente, mas use esse recurso para glorificar o nome do Senhor, use esse recurso para estar cada vez mais próximo do Senhor, para que você não viva o que outros países viveram, outros continentes viveram. O Brasil não pode viver, meu irmão, porque nós estamos vivendo os últimos tempos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. É isso que nós precisamos prestar atenção. Aqui, o salmista está dizendo isso. Muitos confiam em príncipes, em poder, naquilo que podem ter. Outros não confiam em ninguém. Outros aqui, ele está dizendo que se acham gafanhotos diante de poderosos. Se acham muito pequenos diante das adversidades. Meu irmão, tudo é possível àquele que crer. Se você crer que o Espírito Santo de Deus está com você, meu irmão, não importa como te olhe o homem, o que importa é que Deus está com você, e Deus te deu uma unção de derrubar e derrotar gigantes. Deus te deu essa unção, meu irmão. Davi destruiu Golias. A unção estava sobre Davi de derrotar gigantes. Essa mesma unção está sobre a sua vida, meu irmão. Deus te deu unção, meu irmão, para derrotar, para dizimar, para vencer, para transpor barreiras. Isto é o que o Senhor nos dá. Então creia na unção que Deus colocou sobre a tua vida. O salmista aqui está dizendo isso. E aí, para nós caminharmos para o final, Alex, olha o que diz o texto. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Presta atenção no que o salmista está dizendo. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte.
Sabe o que o salmista está dizendo ali, meu irmão? Que muitas vezes nós recebemos tratamento de Deus, provas de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 4 que a disciplina, a primeiro momento, ela não é aceitável para quem está sendo disciplinado. Mas quando passa o tempo, ela dá frutos que glorificam o nome do Senhor. E a pessoa entende. Então, meu irmão, muitas vezes você é açoitado pela vida, apanha da vida, porque isso faz com que você chegue mais próximo do Senhor. Isso faz com que você busque mais a Deus. Eu não sei se todos, mas muitos de nós aqui dentro estamos aqui hoje porque nós de alguma forma apanhamos da vida. Levamos açoite. Fomos severamente machucados. Mas a verdade é que por causa disso nós chegamos mais próximos do Senhor. Então, meu irmão, não coloque, não repreenda aquilo que é tratamento de Deus. Muitas vezes o Senhor tem nos açoitado, tem cuidado de nós, tem nos disciplinado, para que o caráter de Deus seja revelado em nossas vidas. Eu gosto muito do Salmo 66, que diz que o Senhor nos submeteu à prova. Deus faz prova conosco. Deus faz prova com a tua fé. Deus faz prova com a tua vida. Deus nos prova todos os dias para ver se nós estamos aptos, preparados para subir mais um degrau. A Bíblia diz que nós vamos sendo e caminhando de glória em glória. Meu irmão, de glória em glória é uma prova entre uma e outra. De vitória em vitória é uma prova entre uma e outra. Então entenda que nós vamos viver esses momentos com Deus. Deus vai fazer isso conosco. A Bíblia diz que no Salmo 66 que o Senhor nos refinou como a prata. Sabe como é que é o refino da prata? Coloca a chama mais alta, leva a prata para tirar todas as impurezas. O refinador, ele só tira a prata do fogo quando a sua imagem reflete na prata. Quem sabe você está no meio de uma fogueira, meu irmão, e o Senhor só vai te tirar daí quando o caráter de Deus se revelar na tua vida. Entenda isso. Entenda isso. A Bíblia diz que o Senhor nos fez cair em armadilhas. O que é armadilha? Armadilha é sinônimo de coisas impossíveis de se resolver. Tem muitas vezes nós precisamos cair em situações impossíveis de sair sozinhos, para nós reconhecermos que sem o Senhor em nossas vidas nós não vamos chegar a lugar nenhum, meu irmão. Isso acontece conosco. Tem muitas vezes nós nos metemos em situações que, se não for o Senhor em nossa vida, nós não vamos sair. Mas quando nós entendemos isso, quebramos o nosso orgulho, quebramos a nossa arrogância e buscamos o Senhor o refúgio, Ele vem e nos tira dessa armadilha, porque o Senhor nos submete a esse tipo de prova. E aí o Salmo 66 termina dizendo isso: fizeste com que os inimigos cavalgassem em nossa cabeça. Sabe o que é isso? Derrota. Sinônimo de derrota. Quem disse que o crente não passa por derrota? Quem disse? Evangelho triunfalista, que tudo você vai vencer, tudo você vai passar. Meu irmão, Jesus Cristo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Às vezes você será derrotado, mas mesmo no momento de derrota, o Senhor está te ensinando alguma coisa. Então presta atenção. Se você tem servido ao Senhor, a Bíblia diz que aqueles que de Deus nasceram não vivem pecando, e aqueles que de Deus foram gerados, o maligno não lhe toca. O inimigo não tem poder para tocar na vida daqueles que são escolhidos, que de Deus foram gerados. Ele não tem poder. Mas isso não significa que você não vai ser provado, meu irmão. Então entenda isso. E aí o salmista termina dizendo que, mesmo diante de tudo isso, a um local de fartura tu nos trouxeste. No final, meu irmão, tem um local de fartura preparado pelo Senhor para a tua vida. Depois da prova, depois da luta, depois da tribulação, depois que você entender que você precisa abrir o teu coração, depois que você entender que você depende do Senhor totalmente. Quando o salmista entendeu que ele dependia do Senhor totalmente, olha o que ele diz no versículo 19. No versículo 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Gente tentou derrubar ele, gente tentou enganar ele, pessoas tentaram tirar a vida dele. O Senhor tratou com ele, mas no final de tudo, ele olhou e disse: o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a tua salvação, meu irmão. Deus é a tua salvação, minha irmã. Não importa o que você tem enfrentado,
Não importa o tamanho da tribulação, se você é uma pessoa que reconheceu o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, o inimigo não tem poder para destruir e tocar em nada do que é seu, porque a autoridade está sobre a tua vida, o sangue do Senhor Jesus Cristo está sobre você, e todas as coisas, meu irmão, são possíveis àqueles que creem. Você vai vencer, você vai vencer, a tua família vai vencer, a tua história será maravilhosa. Agora passe por esse momento. Tire desse momento o aprendizado que o Senhor quer trazer sobre a tua vida. Dê graças a Deus, meu irmão, porque mesmo diante de tudo isso, tem gente enfrentando coisas que você não faz ideia. E aquilo pouco que você tem, talvez seja tudo que uma pessoa precisa para mudar a vida dela. Então tenha essa virtude. Essa é a virtude que nós precisamos ter. Essa é a ação de graça que nós vamos ter. O Espírito Santo de Deus vai visitar essa igreja, já está visitando, vai fazer coisas extraordinárias, mas o pouco que nós temos, meu irmão, talvez seja tudo que alguém precisa. Vamos fazer isso, vamos manter a comunhão, vamos buscar a unidade do corpo de Cristo, porque isso traz unção e óleo do Espírito Santo de Deus para a sua vida, e você leva e transborda por onde quer que você passe. Isso é o que nós precisamos, amém? Se coloque de pé. Enquanto o louvor canta, eu gostaria de orar com você. Você que tem enfrentado tormentas na vida, coisas que você às vezes acha que não vai vencer, situações impossíveis de sair, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de ordem física, problemas com você. O Espírito Santo de Deus quer te encher com uma unção, um óleo novo, um renovo espiritual. A graça do Espírito Santo de Deus virá sobre a tua vida. Agora o que você precisa fazer é liberar o teu coração de toda amargura, de todo perdão não liberado, de toda angústia. Colocar e derramar diante do Senhor a tua vida totalmente, meu irmão, sem reservas. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Ou você se coloca na presença de Deus e deixa Deus agir na tua vida, e as coisas vão começar a acontecer. Ou nós sempre vamos viver na mendicância, buscando uma sementinha aqui, uma sementinha lá. Meu irmão, a Bíblia diz que quando nós estamos no Senhor, nós somos como árvores frondosas. Aleluia. Árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes, dão frutos na estação própria, as folhas não murcham, e tudo quanto fazemos prospera, diz a palavra do Senhor no Salmo 1. Deus quer que você coloque a mão e as coisas cresçam. Deus quer que você coloque a mão e as coisas aconteçam. Deus quer que você coloque a mão sobre os doentes e eles sejam curados. Deus quer isso de você. Agora você precisa estar plantado junto a ribeiros de água viva, meu irmão, como o Senhor Jesus Cristo, Ele é a água viva. Então eu quero orar com você, que nessa noite gostaria de colocar a tua vida totalmente, sem reservas, na presença do Senhor. Deixar Deus agir na tua vida, deixar Deus operar na tua vida, deixar Deus moldar o teu caráter, abrir o teu coração e permitir que Deus faça o que precisa ser feito. Enquanto o louvor toca, eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse à frente, e os obreiros vão orar por você em nome de Jesus. Meus poços querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
cruz. Aleluia. Querido Deus, poderoso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós glorificamos a Tua majestade, Pai. Senhor, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, Pai, de coração aberto. No meio das tormentas, no meio das dificuldades, no meio das tempestades da vida. Nós estamos aqui, Pai, de coração aberto, Senhor, para deixar com que o Teu Espírito Santo trabalhe conosco. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que aqueles que ouvem a Sua palavra e as põem em prática, são como o homem prudente. É como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. A rocha é o poder da Tua palavra. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos bateram, mas aquela casa não caiu porque estava fundamentada na rocha. Senhor, nós queremos fundamentar as nossas vidas, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Teu Espírito Santo, poderoso Deus, seja o nosso consolador, seja o nosso conselheiro, seja o nosso orientador, seja o nosso mentor, Pai, seja o nosso resgatador. Querido Deus, em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Eu Te peço neste momento, Senhor, que o Senhor visite a igreja. Que o Senhor vá em cada coração, Pai, e traga sobre esse coração, coloque sobre esse coração, Senhor Deus, dentro deste coração, a paz que a Tua palavra diz que excede todo entendimento, Senhor. Aquele que não está dormindo, que hoje tem uma noite de sono profundo, Pai. Aquele, Senhor Deus, que tem pesadelos, que ele passe a ter sonhos plantados pelo Teu Espírito Santo. Aqueles que não têm uma meta, que não têm um alvo, Senhor Deus, possam olhar para o Senhor Jesus Cristo e ver que Ele é o autor e consumador, Ele é o nosso alvo. Querido Deus, em nome de Jesus eu Te peço, Pai, que a Tua esperança, que a Tua graça, que a Tua unção venha sobre cada um de nós, Pai. Quantas pessoas entram, Senhor Deus, nesse local, Pai, com as suas vidas cheias, Senhor Deus, de decepções, cheio de traumas, Senhor, cheio de amargura, Pai. E tudo que precisa fazer, Senhor Deus, é simplesmente dizer: eu perdoo, eu abro meu coração para o perdão, mesmo não querendo. Mas o poder da palavra é semente, Senhor Deus. Basta uma palavra para as coisas mudarem. Senhor Deus, um dia o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz para que nós tivéssemos o direito ao perdão. Que nós entendamos, Pai, o poder do perdão, não simplesmente para quem merece Ele ou precisa dEle, mas para nos liberar para o futuro grandioso e poderoso que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abre as portas. Traga, Senhor Deus, provisão sobre o Teu povo, Pai. Que eles sejam testemunha viva, Senhor Deus, do poder da Tua palavra, Pai. A Tua palavra que não volta vazia, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, encontre uma terra fértil, uma terra abundante, uma terra com profundidade, Senhor Deus, que possa ter raízes. Que nasça, Senhor Deus, raízes fortes, Pai, para que cresçam grandes árvores cheias de frutos e que muitos se alimentem, Pai, dos frutos que nascerão da vida, Senhor Deus, e através da vida do Teu povo que está nesse local, Pai. Eu creio na Tua palavra, Senhor Deus, e creio que o Senhor está fazendo uma grande obra em nosso meio. Por isso eu Te peço, Senhor Deus, visita, Pai. Que eles possam observar, Deus, que eles possam ver, Senhor Deus, que eles possam sentir, Senhor Deus, o fortalecimento, o vigor, a força do Teu Espírito Santo dentro dos seus corações. Em nome de Jesus, Pai, traz sabedoria, traz orientação, traz graça, Pai, sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Você ouviu
Uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.